Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo Nosso Nada Deles. Mais uma vez, né? Encarecidamente, a gente já pede, vocês sentem o dedo no like aí, curtam o canal. É muito importante para que a gente possa estar crescendo cada vez mais, tá? Lembrando também que na descrição aqui embaixo eu deixarei o link do outro canal Tudo Nosso Nada Deles, Futemix, onde nós falamos de outros clubes lá. Já foi ao ar o vídeo lá do Cacheado da Rádio Clube sacaneando com a cara do nosso freguês, né? Na brincadeira, logicamente, e deixei também os melhores momentos. Então, aqui embaixo na descrição está toda a informação, tá? Vamos falar aí, essa semana vai ser cheia para o Clube do Remo, já que sexta-feira se encerra o ciclo de contratações para o Campeonato Paraense e o presidente, junto com seus diretores, né? Naquele sono esplendoroso, prometeram contratações desde a semana retrasada. O que chegou aí foi o Leonan, lateral esquerdo, para substituir o grande PH, né? E prometeram um meio-campo e mais um ponta. Então ainda está faltando aí. Falei na live de ontem, para quem não acompanhou, tá no canal também, vou falar aqui, tá? Já, resumidamente, o que eu falei na live de ontem. Vamos fazer uma análise aqui do Repá, onde o Remo, antes de entrar em campo, já tinha sido derrotado aí por alguns da imprensa, né? Por alguns torcedores do outro lado, se não a maioria, e por alguns torcedores também do Clube do Remo, que antes do jogo rolar já diziam que o Remo iria perder, só não sabia de quanto. Parece que esses torcedores não aprendem, né? Quem repara aí, não existe favorito, e se tem algum favorito, alguém questiona, é o Clube do Remo, onde os números não mentem jamais, como já dizia o próprio Cacheado, né? E como a gente vê aí no histórico de Repá, onde o Remo tem 27 vitórias a mais que o seu rival, onde o Remo está 21 anos sem perder para o rival lá na Curuzu, e onde o Remo já está criando um novo tabu, já são 8 jogos. Se eles não ganharam ontem, com esse time fraco do Remo, quando irão ganhar? Sendo que eles também estão com um time fraco, mas vamos já falar disso. Nosso patrocinador, pessoal, quem quiser ter seu slogan aqui, sua marca, seu produto no canal, tá? Sucesso garantido. Entre em contato comigo, aqui embaixo está o Facebook e o Instagram do canal também, tá? Vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente fechar negócio. Nosso patrocinador oficial na tela para vocês aí é o Embarca Fácil. Quiserem comprar passagens aéreas, 12 vezes sem juros, no boleto, sem usar cartão de crédito, sem consulta ao SPC e Serasa, procure um Dene na descrição aí, o contato do Dene. Fique à vontade, tá? Para fazer essa cotação de preços, passagens aéreas para qualquer lugar do Brasil. Então, pessoal, depois do nosso merchandise aí, vamos vir agora com a nossa vinheta do canal na volta. Vamos já falar de tudo e mais um pouco de Clube do Remo 1, Freguês 1, lá no nosso salão de festas, onde já estamos acostumados a, no máximo, empatar, né? Então, que continue os jogos do Campeonato Paraense até do Brasileiro lá dentro da Curuzu. Então, fique com a vinheta do canal na volta. Vamos vir com todas as informações. Então, pessoal, né? Semana cheia para o Clube do Remo. Sexta-feira se encerra as inscrições para novas contratações do Campeonato Paraense. O Remo joga sábado contra o Águia de Marabá no Bainão, às 15h30. Não tenho dúvidas nenhuma que o Bainão vai estar cheio, né? Já que o Clube do Remo trouxe um bom resultado da Curuzu, e a torcida do Remo ela é passiva muito de emoção, apesar de agora estar aprendendo a agir com a razão. E isso é muito importante, né? O canal aqui vem ajudando bastante. O torcedor vai ao Bainão, lote lá, vá ao jogo, empurre o time a vencer. Porém, o torcedor não esqueça de cobrar o time, tá? Antes da partida, depois mesmo da partida, dependente da vitória. Não só cobrar o time para melhorias, mas sim o presidente que não está de acordo com o nosso pensamento, com o pensamento da maioria do torcedor e principalmente, né, com o tamanho da instituição do Clube do Remo, que é muito grande para pensamentos mesquinhos que continuam dentro do Bainão. Ontem vimos no Bainão um show de horrores mais uma vez do Clube do Remo no primeiro tempo. Parecíamos times, com todo respeito, de interior, que são os famosos emergentes, time pequeno, sem tradição, recuou para um Paysandu que não tem nada demais. Falávamos antes do jogo isso. Theo, prognóstico, me perguntaram. 30% Paysandu, 30% Remo, 40% empate, acabou. Acabamos acertando. Deu empate por pouco, né, numa jogada ali
fortuita do Paysandu acabou empatando o jogo numa cobrança de lateral. Se o Remo tivesse um pouquinho mais de atenção, sairia vitorioso. Mas enfim, os males e o menor não perdemos e mantivemos o tabu de jogos e também lá dentro do salão de festas do Clube do Remo, onde o Remo se dá muito bem, até melhor que no bem não. Então, Remo recuou para o Paysandu. Acredito que se tivesse se expondo no primeiro tempo, se tivesse se exposto no primeiro tempo, perdão, se tivesse ido para cima para tentar jogar de igual para igual, quem sabe o Remo não teria uma melhor sorte no próprio primeiro tempo, onde poderia sim aproveitar as estocadas do lado direito com o Ricardo Luz e com o Bruno, onde falamos muito no nosso pré-jogo. O Remo tem que jogar bastante com um lado o Ricardo Luz e o outro lado com o Bruno, Ricardo Luz, perdão, e o outro Leonan com Eric Flores. Aconteceu que o Remo tentou jogar muito pelo lado direito, porém de forma muito reativa, Jogou muito atrás, com as linhas estacionadas atrás, apenas o Breno correndo, parece um piro tonto ali de um lado para o outro, sem receber a bola, já que Felipe Jadóis ontem, mais uma vez, isso não é nenhuma novidade, prefiro nem perder meu tempo muito falando desse cara aí, um dos piores 10 que eu já vi vestir a camisa do Remo, sem sombra de dúvidas, muito aquém de vários jogadores que já passaram no Remo com a camisa 10, uma tristeza, vocês já sabem, e ele só vem aí dando desculpas nas redes sociais, dizendo que jogou batido. Jogou batido porque quis, e para mim isso é muita balela, porque senão Nasp e o próprio treinador não escalaria. E outra, quando ele foi substituído, ele não sairia com raiva, já que ele sabia que estava contundido. Enfim, mais uma vez, Felipe Jadóis mostrando que não é o 10 que o Remo merece nem sequer no Paraense, imagine numa Série C onde o sarrafo é muito maior. Tá? Vou analisar aqui jogador a jogador. Então o Remo atuou muito pela ponta direita, porém Ricardo Luz fez uma das suas piores atuações com a camisa do Clube do Remo ontem no primeiro tempo. Muito fraco, tá? Muito fraco mesmo. Um dos piores jogadores do Remo no primeiro tempo. Tudo que tentou errou. No segundo tempo mostrou-se aquele Ricardo Luz de 2020, Deu um esboço, melhorou bastante, atuou mais como um ala. Mas por quê? Porque ele tem uma deficiência muito grande na parte defensiva. E ontem, quando o Remo estava recuado, ele estava sem válvula de escape e parece que meio nervoso e não acertou nada. No segundo tempo melhorou bastante, e aí deu mais trabalho para a lateral esquerda do Paysandu, onde até o João Vitor acabou cansando depois com a entrada do Veraldo. Tá? Então vamos analisar aqui jogador por jogador. Vinícius, craque do jogo, melhor jogador do Clube do Remo há anos aí, vem honrando a camisa, nosso último ídolo que restou. Ricardo Luz, primeiro tempo fraquíssimo, um dos piores jogadores, se não o pior jogador do Remo. No segundo tempo melhorou bastante. O Everton Senna mostrou que mesmo um ano e 3 meses parado, aí praticamente 15 meses parado, consegue ser melhor que os outros zagueiros. Foi melhor que o Marcão, do outro lado, foi melhor que o tal de Genilson, e foi até melhor que o Marlon. É um zagueiro que precisa de mais minutagem, como o bom amigo gosta de dizer. É um jogador que precisa pegar mais ritmo de jogo. A gente vê que às vezes ele é meio estabanado, joga a bola para o lado, porque falta confiança para o jogador jogar com a capacidade técnica que tem. Mas mesmo assim, a gente vê que é um jogador diferente para o nível que estamos disputando. Marlon, muitas vezes as pessoas criticam o Marlon, mas eu vejo um jogador, é experiente, tem até um bom toque de bola. Ontem foi um pouco estabanado, deu muito chutão, mas porque não tem meio campo. Então ele não pode perder a bola atrás, senão vai ser sacrificada. Não só ele, como o Everton Senna, o Leonan e o Ricardo Luz, ou seja, a parte defensiva do Remo vai ser sacrificada. E aí individualmente poderia colocar em risco, em xeque seu jogo. Então ele dava muitas bolas para frente, já que o Show, Eric Flores e Jadóis não fizeram uma boa partida, inclusive péssimos 3, tá? Então, Marlon, razoável na questão técnica, se sobressaiu. E com 1 contra 1, até que não deixou muito a desejar, como o corpo dele já não aguenta mais. Leonan, um jogador razoável para mim, tem que contratar um outro lateral esquerdo para ser titular. Leonan, para mim, até um bom banco para a Série C. Para o Paraense vai dar o caldo, aí o famoso feijão com arroz sem tempero, porque não tem como ser pior do que o PH. O Shoa, mais uma partida apagadíssima, foi bem na Série B, na minha opinião, um dos poucos que se salvaram, porém não está conseguindo jogar nem sequer o Campeonato Paraense. Já merece um banco de reservas, tá? Eu acredito que ele tem que dar um tempo ali, dar uma descansada, pode ser questão física, não sei, mas o Shoa não vem jogando bem, tá? Não consegui ver um jogo bom do Shoa nesses 7 que o Remo já jogou, então acredito que o Shoa tem que pegar um banco, urgentemente mudar esses 3 jogadores do meio campo do Clube do Remo. Até o quinto colocaria, já vou dizer lá na frente, vou escalar meu time ideal aqui, vocês deixam nos comentários, tá? Não esqueça do like. Pingo, o jogador da base que mais teve chance, não evolui, vocês já sabem minha opinião também, banco de reserva. Não jogou nada ontem mais uma vez. Tenta, é esforçado, mas não passa disso. G2, para mim, o pior jogador do Clube do Remo em campo, mais uma vez, não é novidade. E o pior, agora tem desculpa nas redes sociais para enganar alguns torcedores.
Eric Flores, o segundo pior jogador do clube do Remo. Se escondeu, entrou, parece que já cansado, né, totalmente fora de nexo da partida. Segundo pior jogador do Remo para mim. Lá na ponta direita, o Brenner, né? O Bruno, desculpa, ponta direita. Mais uma vez, muita raça, muita vontade, representando o torcedor que gosta de raça, que gosta de, né, aquela fibra dentro de campo. Mais uma vez, para mim, jogou bem. E tem apenas que manter regularidade. Jogar 2, 3 jogos bem. Jogar ruim, às vezes, é normal. Agora ele oscila muito. 2 jogos ruins, um bom. 2 jogos ruins, um bom. 2 bons, um ruim. Tem que oscilar isso aí, né? Parar de oscilar, perdão, e manter uma regularidade. Pelo menos 3 jogos bons. É um jogador de muito vigor físico. Cansou no segundo tempo. Também vinha buscar a bola na zaga, né? Já que não tinha meio campo. O clube do Remo não tem meio campo, na verdade. E aí, cansou no segundo tempo. No primeiro tempo, o Remo praticamente não existiu em campo, o Paysandu foi dono das ações, porém aquela ação enganosa, né? O Vinícius fez apenas 2 defesas difíceis, no final ficaram rondando a bola ali, principalmente com o Ricardinho, que é um jogador que me lembra o G2 em alguns momentos, bola muito pro lado, só que é um pouco melhor, né? Pelo menos não se esconde do jogo. Mas um cavalo cansado, sentiu, e o Paysandu é altamente dependente deste jogador. Falávamos isso há tempos, mas alguns aí vinham enganando o torcedor do Paysandu, mas enfim, problema deles lá. E aí o Brenner, né? Para mim também, se o Vinícius não fosse escolhido o craque do jogo, o Brenner teria sido escolhido. Jogador que corre 90 minutos, procura, faz um pivô muito bom, jogador bom, né? Por alto, bom por baixo também, precisa ser municiado. Se o Remo contratar antes de sexta-feira um camisa 10 de verdade, tá? Não é bomba. Um camisa 10 de verdade, colocar o G2 no banco e conseguir mais um ponta e pelo menos um volante de marcação, o Remo vai se tornar um dos favoritos, se não o favorito, a ganhar o Campeonato Paraense, mesmo com este time razoável para ruim que o Remo tem e elenco horroroso que o Remo tem, porque praticamente o Remo não tem banco de reservas. Ronald entrou muito bem na partida, né? Tirando ali o G2, onde o Remo estava jogando com 10 e passando com 11, e aí se igualou 11 contra 11, o Remo cresceu. Mesmo sem ter meio campo nenhum, tanto o Paysandu quanto o Remo não tiveram meio campo no segundo tempo, mas pelas estocadas do Ronald pela ponta esquerda, levando, né? Ronald fez aquele tal de Marcelo Toscano, outro cavalo cansado também, sair, né? Ficou acabado. Veraldo entrou até bem, eu não colocaria o Veraldo. Colocaria o Thiago Mafra, que atuou muito bem na Curuzu naquele jogo da Copa Verde, foi um dos propulsores ao Remo empatar aquela partida de 2-2, todo mundo se lembra, mas acredito que o Bonamigo não assistiu os vídeos, né? Não viu aquele jogo do Remo, senão com certeza ele não teria colocado o Veraldo e sim colocaria o Thiago Mafra. Mas enfim, dos males o menor, entrou ali razoavelmente bem, deu uma canseira. Marco Antônio entrou muito bem, em 25, 30 minutos, jogou melhor que o Show, a G2 e o Pingo junto. Já merece uma oportunidade como titular. Um jogador que eu acredito bastante, é um jogador que eu acho que foi uma boa contratação, assim como o Felipe, zagueiro, que precisa pegar uma vaga nessa zaga aí ao lado do Everton Senna, arranjar uma vaga para o Marlon no meio campo ou como volante, tá? E aí foi uma boa contratação, Marco Antônio, Felipe, zagueiro, o Brenner e o Bruno foram boas contratações do Remo. Mas o Marco Antônio parece que chegou aqui meio fora de forma, parecia até um pouco G2 algumas vezes, se escondendo do jogo, meio mole. Mas no jogo contra a Tuna, entrou ali, né, claudicante, mostrando no 220. Ontem entrou muito bem, por pouco ali, né, deu um toque a mais na bola, pensou um pouquinho atrasado, se ele corta o Genilson ali, o Marcão, e chuta pro gol, seria gol, se toca também pro Brenner, o Remo faria ali o gol. Mas logo em seguida, no escanteio, no lance dele, saiu o gol do Remo, Brenner fez 1-0, infelizmente depois o Remo cedeu o empate numa jogada besta. Se o Remo tem atenção ali, né, o Remo sai vitorioso da Curuzu. Enfim, é a nossa análise. Remo, até sexta, vai apresentar jogadores. Tenho medo. Espero que sejam jogadores indicados pelo Ney Pandolfo. E o presidente, mãozinho de vaca, deixe o nosso dirigente trabalhar, o nosso executivo de futebol trabalhar, para trazer contratações igual o Everton Senna, igual o Felipe, o Bruno e o Brenner, que ele indicou, tá? Não foi João Galvão, não foi Bonamigo. Muitos me perguntam, até o Bonamigo tem culpa? Tem culpa no cartório. Se PH está no Bainão, se Luan estava no Bainão, se Veraldo foi contratado e essas outras bombas aí, Bonamigo é conivente, porque ele aceitou. Inclusive, estou sabendo que ele aceitou esses jogadores em detrimento de outros que o Remo ia trazer. Então, Bonamigo tem sim muita e muita culpa no cartório. Fora que o time do Remo não tem jogada ensaiada, o time do Remo não tem padrão tático. Fez uma pré-temporada para quê? Só para acertar a parte física e a parte tática ficou aonde? Culpa do treinador. Até ele não tem jogadores. Concordo, não tem jogadores. Ao mesmo tempo que ele não tem jogadores, esses que ele tem aí, que ele aceitou, deveria ter o mínimo mesmo de padrão tático, como eu já falei, de jogada ensaiada. O Remo não tem nada. É uma mutuada em campo, onde sua válvula de escape é o lado esquerdo com o Eric Flores
é o lado direito com o Bruno. E o G2, quando tem lampejos de futebol, coisa que é realmente lampejos, né? O famoso ditado, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, é o que está acontecendo com o G2. Jogou um jogo bem no Parazão e o resto altamente pífio. É triste ver o camisa 10 desse vestir, né? Há uma camisa tão gloriosa onde Arthur, Alex Oliveira, Eduardo Ramos, Jean vestir e outros aí na história do Clube do Remo, e a gente tem que ver G2. Enfim, nossa análise, fiquem ligados no canal, a qualquer momento a gente pode voltar ainda hoje para falar de novas contratações do Clube do Remo. Não se esqueça que sexta-feira fecha, tá, o ciclo de contratações. Lembrando que no outro canal temos aí a sonora do Paulo Cacheado sacaneando com o Paysandu, na brincadeira, logicamente, e também os melhores momentos do clássico, onde terminou 1-1 ontem. Remo joga sábado, encerra as inscrições sexta-feira. Daqui para sexta-feira, o Remo vai ter que escrever jogadores. Com esse time aí, o Remo não vai ganhar o Paraense. Porém, se contratar 3 jogadores, para mim, um volante de pegada, aquele cara que, né, tem naquela marcação, um camisa 10 de verdade, não enganador, e mais um ponto, o Remo se torna favorito a ganhar o fraco Campeonato Paraense. Theo, já ia me esquecendo. E a tua escalação do Remo? Meu time do Remo seria Vinícius, Ricardo Luz, Felipe, tá? Everton Senna e o Leonan. Minha cabeça de área seria Curuá, Marco Antônio e o Marlon com a camisa 10. Até o Marlon. Marlon tem bom porte físico, o Marlon tem um passe muito qualificado e pela questão física dele não aguentar o jogo todo, ali no meio campo, ele pegando a bola, pelo menos municiando o ataque, daria conta do recado pelo menos 45, 60 minutos. Se o Marlon não fosse para o jogo, seria o Eric Flores, mas a gente já viu que o Eric Flores não consegue jogar como centralizador e armador de jogada. Então, eu colocaria o Marco Antônio. Curuá, tá? Curuá, Marco Antônio e Marlon. Lembrando que o Maciel está em transição, já deve voltar nas quartas de finais do Campeonato Paraense. E aí, meus amigos, Maciel é muito bom jogador, tá? Assim como o Everton Senna na zaga. Lembrando que o Everton Senna é zagueiro, né? E o Maciel é um segundo volante que faz o meio campo e poderá ser, quem sabe, né, esta salvação da lavoura do Clube do Remo no meio campo, né, atuando como volante, com passe de qualidade ou até meio campo. Só que vamos ter que dar tempo a ele para ele recuperar a forma física e também pegar ritmo de jogo, assim como a gente tem que ter paciência com o Everton Senna, já que deram para a gente isso. Mas são jogadores de qualidade que na Série C podem fazer uma diferença em alguns jogos. No ataque, eu deixaria o Brenner, o Bruno, né? E numa outra ponta lá o Eric Flores, se não, o Ronald. Mas a gente sabe que o Ronald normalmente é um jogador que quando entra, desde o primeiro tempo, não vai bem. Então, é sempre bom entrando no segundo tempo, pegando os jogadores adversários já cansados. Então, pronto, concluí o vídeo de hoje. O like, galera, compartilhe o vídeo, por favor, ajuda o canal a crescer. Quem quiser ajudar o canal no Pix, vou deixar aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais, tá? Instagram e Facebook. Tudo nosso nada deles. Fique ligado, a qualquer momento a gente volta assim que o Remo anunciar suas contratações. Remo realmente está no mercado. Isso aí não é fake, tá? Quem conhece o canal aqui, credibilidade total. Valeu, galera. Um abraço, Theo Souza. Fui.